A Rússia funciona à base de petróleo, isso não é segredo. O petróleo é um dos produtos mais importantes da Rússia, representando de 30% a 50% do orçamento federal anualmente. O petróleo bruto e refinado permitem que Vladimir Putin gere bilhões de dólares em vendas, fornecendo recursos para alimentar sua máquina de guerra. O petróleo refinado da Rússia está em chamas, e o futuro da invasão de Putin à Ucrânia está em risco. A Rússia enfrenta uma crise do petróleo após a Ucrânia atingir o país onde mais dói. Se Putin não conseguir deter a Ucrânia, sua guerra pode terminar muito antes da Rússia esgotar seus recursos militares. O grande problema de Putin é simples. A Ucrânia continua atacando as refinarias de petróleo da Rússia, tirando-as de operação por semanas ou até meses, além de devastar os estoques de produtos petrolíferos refinados. Para entender por que isso importa, você precisa saber a diferença entre petróleo bruto e refinado. O bruto é o petróleo em estado bruto. Retirado do solo, ele está intocado e é inutilizável até ser convertido em um produto específico. O refino é o que cria esse produto. Um óleo refinado, de acordo com a Administração de Informação de Energia, é um produto de petróleo feito a partir do petróleo bruto, gasolina, diesel, combustível de aviação. Todos são exemplos de produtos de óleo refinado. E se você ainda não percebeu, todos são vitais para os militares, empresas e população da Rússia. Ataques a refinarias afetam a capacidade da Rússia de processar seu petróleo bruto em produtos utilizáveis ou comercializáveis. A Ucrânia tem feito muitos desses ataques em 2025. O mais recente foi realizado na noite de 6 de agosto, e nas primeiras horas de 7 de agosto, a Ucrânia alvejou a refinaria de petróleo Afipsky, no sudoeste de Krasnodar Krai, Rússia. O ataque ucraniano, como outros anteriores, utilizou drones de longo alcance para atingir refinarias de petróleo russas, evitando sistemas de defesa aérea. A News Sky diz que já surgiu um vídeo da instalação de Afipsky, mostrando colunas de fumaça densa subindo dezenas de metros no ar, devido aos incêndios tão fortes e brilhantes que iluminam o céu noturno. O Kiev Independent compartilhou um vídeo do canal Astra no Telegram mostrando o intenso incêndio em Afipsky. O canal Exilenova Plus, no Telegram, compartilhou um vídeo mostrando sons de explosões massivas à distância, tão poderosas que disparam alarmes de carros. A Newsky acrescentou que a Ucrânia lançou vários drones, todos atingindo a refinaria de petróleo ao mesmo tempo, em um ataque claramente muito coordenado. Após o ataque, a Afipsky enfrentou um incêndio em seus tanques de combustível e, segundo moradores locais, várias pessoas se feriram. Este é apenas um exemplo da Ucrânia atacando refinarias de petróleo russas. Há vários outros. Em 2 de agosto, poucos dias antes do ataque em Krasnodar Krai, a Ucrânia atingiu a refinaria de petróleo de Ryazan e a instalação de armazenamento de produtos petrolíferos Anonefta, na região de Voronezh, Rússia. Relatos iniciais sobre o ataque não especificavam quais armas a Ucrânia usou, mas agora está claro: mais drones de longo alcance. Segundo a United 24 Media, o ataque ucraniano em Ryazan destruiu 2 unidades de armazenamento da refinaria, cada uma com capacidade diária entre 8.600 e 11.400 toneladas de petróleo refinado. Isso pode indicar que mais de 20.000 toneladas dos valiosos produtos petrolíferos da Rússia se perderam em poucas horas. Poucos dias após o ataque em Ryazan, a Ucrânia atacou novamente. Segundo a United 24, a Ucrânia atacou a refinaria de Novokubishevsk com tanta força que a instalação teve que ser fechada completamente após o ataque. Novamente, a Rússia perdeu 18.900 toneladas de petróleo refinado quando uma unidade de armazenamento da usina incendiou-se. A situação já é ruim, mas piora ainda mais para Putin. Cada ataque contra uma refinaria não custa à Rússia apenas os produtos de petróleo refinado atingidos pelos drones. Os reparos nas refinarias danificadas podem levar até 6 meses, custando um tempo valioso para as empresas. Putin não pode perder tempo. As refinarias russas estão operando com produção reduzida ou sem produção. Para agravar, esses recentes ataques ucranianos ocorreram exatamente neste período do ano. O ataque a 3 instalações na primeira semana de agosto não é coincidência. Como destaca o United 24, a Ucrânia planeja seus ataques com perfeição.
Outro fator complicador é que a Rússia tradicionalmente realiza manutenções programadas em todas as principais refinarias durante os meses mais quentes, já que o mercado interno e a capacidade de exportação geralmente permanecem estáveis. Isso deixa a Rússia com escolhas difíceis. Ela já enfrenta dificuldades para manter seus cronogramas usuais de manutenção devido às sanções ocidentais, que restringem a disponibilidade de componentes essenciais para os reparos. Somando os ataques da Ucrânia, as refinarias russas, a demanda por componentes limitados na Rússia aumenta ainda mais do que antes. Independentemente das decisões de Putin e das petrolíferas russas, seja reativando plantas atacadas ou realizando manutenção em outras instalações, a Rússia está perdendo. Um país que geralmente exporta entre 40 mil e 50 mil toneladas de combustível semanalmente tem sua produção drasticamente reduzida. Todos os pontos discutidos representam problemas de curto prazo para a Rússia. Pode levar meses para a Rússia recuperar totalmente a capacidade de suas refinarias danificadas pelos drones da Ucrânia, mas as partes não atingidas ainda podem operar. A perda imediata de dezenas de milhares de toneladas de combustível refinado também traz problemas no curto prazo. Porém, os problemas de curto prazo não são a questão central. O que está ocorrendo é uma campanha coordenada da Ucrânia para destruir gradualmente o refino de petróleo russo, atacando uma refinaria por vez. E porque a Ucrânia já mantém isso há bem mais de um ano. A Rússia agora se encontra diante de uma crise do petróleo, da qual pode não conseguir se recuperar. Estamos observando vários indícios de que essa crise se aproxima e afetará a Rússia a longo prazo. O preço de mercado dos derivados de petróleo está alcançando patamares inéditos. Segundo a United 24, a destruição sistemática da capacidade de refino de petróleo da Rússia pela Ucrânia elevou o preço de mercado da gasolina AI 95 na Rússia a um recorde histórico. Isso está pouco abaixo de $1.000. A AI 95 é uma gasolina sem chumbo usada em milhões de veículos russos. Os preços por tonelada desse produto subindo tanto quanto subiram criam problemas óbvios. Os postos de gasolina estão gastando mais para comprar o combustível que vendem aos clientes. Os custos não estão sendo absorvidos pelos postos de gasolina, mas sim pelas pessoas que precisam abastecer seus carros. Os consumidores russos já enfrentam dificuldades suficientes. A economia do país está à beira de uma recessão, segundo o Instituto Peterson de Economia Internacional. O crescimento econômico da Rússia desacelerou para 1,4%. No primeiro trimestre de 2025, comparado a 4,5% no mesmo período de 2024, representando uma contração de 0,6%. Adicione a isso uma inflação mensal de cerca de 10% desde o começo de 2025 e uma taxa básica de juros de 18%. E você tem todos os ingredientes de uma crise no custo de vida para os russos comuns. Os preços dos combustíveis dispararam devido aos ataques às refinarias, sendo a forma da Ucrânia levar a guerra de Putin de volta aos russos. Se isso persistir, semeará a insatisfação que Putin pode não conter. O preço do combustível não deve baixar em breve. A Ucrânia percebe os impactos de seus ataques. 3 ataques a refinarias em uma semana revelam que a Ucrânia está investindo pesado nessa estratégia. Provavelmente, mais drones serão enviados às refinarias de petróleo russas em um futuro próximo. Isso resultará em mais estoques destruídos, plantas paralisadas e preços ainda mais altos nos postos de gasolina para o consumidor russo. A Rússia, claro, está tentando convencer o público de que esses aumentos de preços não têm nada a ver com a Ucrânia. Os ataques ocorrem devido à próxima safra. Afirma a United 24, a Rússia alega isso. E há uma lógica nessa justificativa. A colheita requer tratores e máquinas movidos a combustível. A demanda aumentou e a Rússia alega que durante a colheita as pessoas terão que lidar com preços mais altos. Tudo isso parece fazer sentido até você perceber isso. Os preços dos combustíveis na Rússia subiram 0,4% nos últimos 2 meses, antes do início da colheita. Putin tenta culpar algo recém-iniciado como a causa de um problema de combustível que os russos enfrentam há meses. O site oilprice.com fornece mais contexto. Ele menciona o aumento recorde no preço da gasolina A95, atingindo $94.660 por tonelada.
O portal também destaca que os recentes ataques da Ucrânia reduziram a capacidade de refino de petróleo da Rússia em aproximadamente 40 mil toneladas diárias. Em suma, é o volume de petróleo bruto que as refinarias russas não podem mais processar, porque estão muito ocupadas pegando fogo. É fácil entender o que está acontecendo aqui. Os russos estão pagando mais pelo combustível, não devido à época da colheita, mas porque o fornecimento está sendo reduzido, elevando os preços em todos os setores. E isso é apenas o início. Outros sinais da crise do petróleo refinado na Rússia são evidenciados pela proibição de todas as exportações de petróleo refinado para países fora da Comunidade dos Estados Independentes. Comunidade dos Estados Independentes. Segundo a Iniciativa de Ameaça Nuclear, a Comunidade dos Estados Independentes é uma associação que assegura o livre comércio de bens e serviços, especialmente entre as nações que integravam a antiga União Soviética. A partir de 2025, a Comunidade dos Estados Independentes é composta por 9 Estados-membros plenos: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tadjiquistão e Uzbequistão. E considerando que a Rússia também faz parte da Comunidade dos Estados Independentes, isso significa que Putin ordenou que seu petróleo. As refinarias agora só podem vender para 10 países de uma base potencial de dezenas de clientes. Para agravar a situação, United 24 afirma: reguladores russos estão limitando a venda de produtos petrolíferos das empresas de combustíveis do país para outros países, em comparação com o passado. Agora, no mínimo, 17% da produção deve ser destinada ao mercado interno russo, um aumento em relação aos 15% anteriores. Em uma tentativa transparente e desesperada de Putin para manter mais petróleo russo dentro da Rússia, num momento em que seu país perde seus valiosos produtos refinados. O único ponto positivo para as petrolíferas russas é que a proibição para países fora da Comunidade dos Estados Independentes deve ser temporária. O Moscow Times relatou em 24 de julho que a restrição das exportações de petróleo refinado deve durar somente 2 meses. Uma fonte anônima informou ao veículo que a proibição já está decidida, mas foi adiada para agosto e setembro. As palavras, por enquanto, indicam que a proibição de exportação russa de 2 meses pode não ser definitiva, sendo uma solução de curto prazo. Porém, sua linguagem sugere que está ciente da necessidade de se preparar para mais ataques contra sua capacidade de refino. Essas 2 palavras podem ser interpretadas como um sinal de que Putin teme as ações da Ucrânia. Ele está tentando persuadir seu povo de que os atuais problemas com o petróleo são passageiros. Mas ele também sabe que os ataques da Ucrânia às refinarias não vão parar. E se eles continuarem sendo tão bem-sucedidos quanto foram até agora? As proibições de exportação podem ter que durar muito mais do que a Rússia e suas empresas petrolíferas desejam. Aqui está o problema de Putin. United 24 explica que as empresas petrolíferas russas lucram muito mais com a exportação de derivados de petróleo refinados do que com a venda de petróleo no mercado interno. Putin pode querer culpar as colheitas e a inflação injusta dos preços pelo que está acontecendo. Mas a realidade é que a decisão do líder da Rússia de invadir a Ucrânia causou tudo isso. As sanções às refinarias russas e suas vendas de petróleo, bem como os ataques a elas, não estariam acontecendo se não fosse pela invasão. E você tem que se perguntar por quanto tempo as empresas de petróleo da Rússia vão ficar satisfeitas ganhando menos dinheiro do que poderiam ou deveriam por causa das ações de Putin. O único consolo para essas empresas é que não é a primeira vez que a Rússia impõe restrições à exportação. Isso já ocorreu antes e as ordens sempre foram provisórias. Contudo, isso não consola muito os empresários do setor de combustíveis que desejam encher os bolsos com o máximo de rublos possível. Além das questões monetárias que frustram clientes e empresas russas, há outro problema que deveria preocupar Putin: o impacto ambiental dos ataques ucranianos às refinarias. A Newsky destacou o ataque à refinaria de Krasnodar Krai em um artigo de 7 de agosto, conforme mencionado anteriormente. As consequências ambientais são catastróficas: emissões de carbono, substâncias cancerígenas e riscos de poluição de rios e solos. Putin tem uma relação peculiar com as questões climáticas. Em julho de 2021, o The Moscow Times destacou que o líder da Rússia já foi cético quanto ao impacto que os combustíveis fósseis têm sobre o meio ambiente. Contudo, sua visão evoluiu para uma aceitação relutante,
de que os recursos que geram grande parte da renda da Rússia também afetam o clima. Antes ele brincava que um pouco de aquecimento global poderia beneficiar um país frio como a Rússia, mas sua visão mudou. Tinha evoluído a ponto de ele afirmar que devemos minimizar o impacto que causamos. O Le Monde argumenta que, apesar de Putin aceitar as mudanças climáticas como um problema, isso não significa que ele realmente se importe em agir a respeito. Importar prejudicaria a Rússia devido à sua grande dependência de combustíveis fósseis. Além disso, não se inicia uma guerra terrestre longa e desgastante com uso intenso de veículos e aeronaves se houver preocupação com o clima. Então talvez Putin não se importe com esse problema em particular. Ele também pode não se importar que a Rússia tinha a quinta maior taxa de câncer do mundo em 2022, com 635.560 casos, segundo a World Population Review. A liberação de cancerígenos no ar devido a ataques a refinarias de petróleo é preocupante. Mudanças climáticas e câncer não impactam o esforço de guerra de Putin, mas afetarão o povo russo a longo prazo. O significado disso é incerto por anos, mas queimar dezenas de milhares de toneladas de óleo refinado a cada poucos dias não pode ser bom. Por fim, os benefícios dessa campanha contra as refinarias. Para a Ucrânia, ataques a refinarias de petróleo russas não são novidade. Em janeiro, o RBC Ucrânia relatou que a Ucrânia havia realizado 81 ataques contra refinarias e bases de combustível russas. Em 2024, haverá um ataque a cada 4 dias e meio, aproximadamente. Os problemas econômicos que esse tipo de ataque causa sempre foram uma grande motivação para a Ucrânia. Mas há outras razões pelas quais ela deseja atingir o petróleo russo, uma das quais já mencionamos. Ataques contra refinarias de petróleo russas e em território profundo da Rússia afetam o povo russo, independentemente do alvo. Apesar dos ataques não afetarem seu cotidiano, eles notam que a Rússia não está imune a ser alvo. Psicologicamente, isso deve ser um grande problema para os russos. Um país que Putin disse que seria derrotado em dias quando lançou sua suposta operação militar especial. Após 3 anos e meio, a luta continua, atingindo a Rússia com a maior força desde a Segunda Guerra Mundial. Outro motivo é militar. A Rússia usa seus derivados de petróleo para abastecer sua invasão. Isso é óbvio. Todo tanque, veículo blindado, aeronave e unidade mecanizada precisa de combustível para funcionar corretamente. Quando a Rússia não tem esse combustível, ou a produção é limitada devido aos ataques às refinarias, as tropas da Ucrânia enfrentam menos pressão nas frentes de batalha. Segundo a Fundação Carnegie, na perspectiva do planejador de ataques, o ideal seria a Rússia não só perder volumes de exportação, mas também ter dificuldades para abastecer seu exército e economia com combustível suficiente. Mais ataques serão necessários para garantir o sucesso dessa estratégia. Segundo a Fundação Carnegie, a Rússia produz 25 vezes mais petróleo refinado do que consome internamente. Mas quando se combina os ataques às refinarias com o foco crescente da Ucrânia nas ferrovias russas, tem-se um golpe duplo. Isso mostra uma estratégia clara: eliminar o petróleo na fonte e destruir as artérias logísticas usadas para seu transporte. E o resultado sempre será o enfraquecimento das forças da Rússia nas linhas de frente. Forças mais fracas estão longe de avançar no ritmo desejado por Putin. Quando tanques e aviões russos estão impossibilitados de atuar, brechas são criadas nas defesas da Rússia que a Ucrânia pode conseguir explorar com contra-ataques. Chegamos à última pergunta: o que a Rússia pode fazer sobre sua crise de derivados de petróleo? Aparentemente, pouco pode ser feito em relação aos ataques na Ucrânia. Os frequentes ataques com drones de longo alcance da Ucrânia evidenciam que as defesas aéreas russas não conseguem impedi-los de atingir seus alvos. Ao invés disso, a Rússia procura alternativas. No dia 6 de agosto, a Reuters noticiou que a Rússia planeja elevar as exportações de petróleo bruto de seus portos ocidentais para aproximadamente 2 milhões de barris diários. Isso representa um aumento de 20 mil barris diários em relação às estimativas prévias. Essa estratégia tem uma lógica. Ao vender mais petróleo bruto para os clientes refinarem, a Rússia não precisa se esforçar tanto para produzir e armazenar produtos petrolíferos refinados em seu território. Ela ainda terá lucro, apesar de menor do que se vendesse petróleo refinado, e diminuirá o risco de seus combustíveis mais valiosos pegarem fogo. Graças aos ataques da Ucrânia, isso é uma medida paliativa. Isso não resolve os problemas de longo prazo que a crise do petróleo refinado da Rússia está causando no país.
A resposta da Ucrânia às ações da Rússia será simples: atacar mais refinarias. Com o tempo, isso cortará tantas artérias de petróleo da Rússia que Putin não conseguirá mais justificar. Quando Putin chegar a esse ponto, ele pode ser forçado a reduzir drasticamente a escala da invasão ou retirar-se da Ucrânia. Com o petróleo russo em chamas ao seu redor, Putin pode ter menos opções para vender o petróleo bruto da Rússia do que antes. A aposta da Índia no petróleo russo falhou devido às ameaças dos Estados Unidos da América de cortar uma das principais fontes de renda de Putin. Veja mais detalhes em nosso vídeo. Inscreva-se no Military Show para mais informações sobre a crise do petróleo na Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.